gostoso, né, gente? Fala. Enquanto eu vou abrindo aqui no Instagram, que agora a gente consegue falar aqui no Instagram com o Zé Alexandre também. Aê, muito bom, muito bom. Boa noite para quem vai chegando por aqui. Nós estamos no Spa da Alma, na terceira edição, curando seus relacionamentos. E a gente segue lá pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente veio andar mais um pouquinho aqui, caminhar mais um pouquinho aqui pelo Instagram. Então, quem vai chegando, boa noite, já curte, já compartilha, já manda coraçãozinho. Quando a gente recebe coraçãozinho, o Instagram entende que pode mandar para mais pessoas assistirem. E agora vem aí esse profissional incrível para falar com a gente, José Alexandre Francisco, meu digníssimo querido mano de outras vidas, venha cá para falar comigo. Ah, que saudade, tava fazendo falta você por aqui. Aê, entra lá aí. Vamos ver se eu entro também no Instagram, né? Ah, entrei. Eita, amigo. E aí? Minha imagem não está aparecendo. Está aparecendo lá no Instagram? Não tô te vendo. Peraí, deixa eu ver. Vamos. Aê, muito bem. Só Tcharam! que. A gente fazendo mágica. Boa noite, José Alexandre. Oi, credo, Zé. Pode fazer isso não, meu. Já vou dar bronca. Como assim? Faz falta pra caramba tá você junto com a gente. Fica longe muito tempo não, que a gente sente saudade. Boa noite, meu querido. Tava lambendo as feridas aqui. De vez em quando também é bom, né? Faz parte do processo. Somos Bom, humanos, primeiro, não é? não vou conseguir ajustar minha câmera aqui do Instagram. Vai ficar um pouquinho mais baixo, né? Tá tudo bem. Porque. Mas o importante é o conteúdo, né? Não é só a imagem que é importante. Então, deixa eu me apresentar, né? Para o pessoal. Tá? Quem não me conhece, sou José Alexandre, sou terapeuta desde 2016, né? São 16 aninhos aí batalhando aí, tá? Nas terapias. Tá? Sou psicólogo, trabalho com terapia de vida passada, trabalho com uma ferramenta chamada Brainsporing, com Energy Healing, PNL, constelação familiar. Eu acho que não faltou nada. Então, esse é o meu kit de ferramentas. Tá? E hoje eu queria falar com vocês sobre a utilização da terapia de vidas passadas em problemas de relacionamento. Tá? Então, deixa eu só me Gente, esquematizar. já curte, compartilha, já manda rapidão aí para alguém, porque o papo agora ficou bom, muito bom. Se já estava bom, agora vem umas coisas mais profundas aí, mais intensas. Vamos lá. Deixa eu só me ajustar um pouquinho aqui, pedir um pouquinho de paciência do Tira tudo pessoal bem. para eu conseguir ver o chat. Tá, porque eu não quero fazer uma palestra, tá? Eu quero interagir com o pessoal, eu quero que o pessoal participe. Estou ouvindo o eco aqui, deixa eu silenciar.
Ah, sim, sim. A gente não tem. Ô Zé, não, na verdade você mudou o teu o áudio, e não é o áudio, o microfone. Você tem que você tem só que fala de novo e a galera lá vai dizer se está entrando com eco lá. Vamos lá. Esse aí, o pessoal está me escutando? Sabe o que você precisa fazer? Você só precisa fechar o falante, o alto-falante do teu notebook. Já entendi. Só para não sair o som. Vai. Pessoal, está me escutando? Ele continua dando retorno aqui, mas tudo bem, eu vou suportar. Acho que deu. Vou sobreviver. Deu. Agora corrigiu. Então, vamos lá, gente. Que tipo de problemas de relacionamento vocês costumam ouvir falar? Eu sei que vocês não têm isso, entendeu? Tá? Mas que tipo de problemas vocês escutam falar? Comentem aí. Tá? Coloca aí no chat. No chat do Facebook que eu não consigo acompanhar. Ainda bem que ele está falando. Ô, Zé, você consegue assim, ó, no Facebook, se entrar, ele entra aqui nos comentários dentro da plataforma, ele entra com o azulzinho do Facebook e o símbolo do YouTube. Entendi. Tá, ok. Então eu consigo acompanhar o chat do YouTube e do Facebook, beleza. Tá? Então vamos lá, gente. Como o pessoal está demorando a colocar, né? Assim, o que a gente ouve dizer, né? Que o pessoal lá fora costuma ter problema de relacionamento, geralmente é o quê? Tem não. São aquelas pessoas que tem aqueles companheiros que são difíceis, né? Nossa, a mulher, não. o marido, que são difíceis, ciumentos, possessivos ou possessivas, tá? Agressivos ou agressivas, indiferentes, calados demais, falantes demais. Tá? Não é isso? Não é isso que a gente costuma encontrar aí na base da maioria dos problemas de relacionamento? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Dominador demais, né, Zé? O dominador é demais. Dominador, isso. Controladores demais. Né? Não sei quem tem isso. Acho que ninguém mais tem isso. Não. É só o pessoal lá de fora, né? Fica ouvindo dizer, mas é isso. Tá? E aí a gente vai para essa esfera individual, né? Aonde isso dá problema, tá? Existem comportamentos que nós fazemos, tá? E que a gente não está nem aí. Eu sou assim mesmo, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer sempre assim, tá? Então, existem coisas que, assim, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, tá? E o outro tem que lidar. Tá? Esse é um problema que, às vezes, a gente enfrenta, tá? Então, terapia nenhuma do mundo vai mudar isso, tá? Quando isso é no outro. O outro é assim mesmo, ele diz que ele é Gabriela, nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Então, a gente não tem escolha em mudar o outro, tá? O pior motivo para procurar uma terapia é você procurar uma terapia para lidar com o problema que é do outro. Tá? Nós vamos para a terapia para lidar com os nossos problemas. Então, algumas vezes, tá? Meu professor dizia uma coisa muito interessante, tá? Ele dizia que a gente tinha 4 fases. Deixa eu ver se eu lembro de todas, tá? Eu tento mudar o outro ou tento mudar a mim mesmo. Se eu não consigo, ou eu vou embora, ou eu aceito do jeito que é. Né? Então, essas 4 fases, muitas vezes a gente passa quando a gente está nos problemas de relacionamento. Ele vai mudar. Ela vai mudar. Né? E aí fica naquela coisa. Existe, inclusive, uma brincadeira, né? Que mulheres entram em relacionamento acreditando que o homem vai mudar. E ele não muda. Tá? Homens entram no relacionamento. Peraí.
Homens entram no relacionamento achando que a mulher não vai mudar, e ela muda. Esse é mais um complicador aí nessas questões de gênero. Tá? Então, vamos lá. A gente tem um problema de relacionamento, a gente vai procurar uma terapia para lidar com isso. A gente começa a se queixar do outro. Porque ele é assim, porque ela é assado, porque ela fala isso, ele fala aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo. Tá? E aí? O outro vai mudar quando ele quer. Tá? Então, nós aí temos aquela escolha de que, assim, bom, o que eu faço? Aceito o comportamento dele, como ele é assim, ou ela é assim, ou eu vou embora, tá? Olha, isso aí eu não aceito, tá? Acho inaceitável, ou eu mudo a mim mesmo, porque é possível que eu aceite determinadas coisas, que eu me incomode menos com determinadas coisas. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode buscar numa terapia, inclusive numa terapia regressiva. Por que tal comportamento do outro me incomoda tanto? Por que ao outro fazer tal coisa, eu perco a minha paciência, eu perco o controle? Tá? O que faz com que eu saia do meu prumo? Né? O Luiz está perguntando aqui como eu identifico se o problema é meu ou do outro. Então, numa perspectiva terapêutica, não faz diferença de onde é o problema. Você tem um problema naquele relacionamento que você tem que achar um jeito de lidar com aquilo, senão o relacionamento vai acabar. Né? Então, se o problema é do outro, o outro, vamos lá, o outro é muito possessivo. Né? Esse é um problema que é muito comum, né? Principalmente homens costumam ser muito possessivos com mulheres. Geralmente isso está relacionado com o ciúme. Tá? Então, a posse gera ciúme. A posse gera controle. Tá? O ciúme gera controle. Então, algumas vezes a gente tenta se explicar para o outro, né? A gente tenta explicar, não é isso que você está pensando, parará. Mas a gente acaba entrando no jogo do outro, fazendo o que o outro quer para que o outro não fique do jeito que ele fica, e nós vamos nos aprisionando. Então, de novo, é um problema seu ou é do outro? É dos dois, né? Porque o outro tenta controlar e você tenta esclarecer que não é controle, entra no controle do outro e daqui a pouco você está prisioneiro daquela história. Você não consegue mais sair dela, né? Você vai dando senha do Facebook, vai dando senha do Instagram, vai tirando amizades porque aquela amizade fez um comentário, curtiu uma foto, você exclui, você vai fazendo tanta concessão que chega uma hora que você está completamente no controle do outro. Tá? Então, é um problema seu também. Tá? Então, o que o outro faz e te afeta é um problema seu. O problema é de que você se deixa afetar por isso. Tá? Ok. E aonde nasce esses comportamentos que nos incomodam? Né? Aonde que nasce isso? Qual é a origem disso? A gente pode dizer que a origem está, por exemplo, na criação. Fulano foi criado assim, o ambiente familiar dele era muito tumultuado, por isso que ele é assim, ele é agressivo, ou ele é indiferente. Ele não teve amor dos pais, por isso que ele é assim o assado. Tá? E se fosse só por conta disso, todos os irmãos seriam iguais, né? Porque se os pais não dão atenção, na maioria das vezes não dão atenção para muitos dos filhos, mesmo que não seja para todos. Se os pais são agressivos, geralmente eles são agressivos com muitos dos filhos. Nem sempre há uma distinção tão grande na criação que faça jus a terem comportamentos tão diferentes. Tá? Então, de onde vem essa diferença de comportamento? O que faz com que um irmão seja de uma maneira e o outro seja de outra maneira? Um seja controlador e o outro seja relax. Né? Um seja bicho grilo e o outro seja engomadinho. É educação? O que vocês acham?
Educação explica o que nós somos, explica todas as nossas dificuldades, né? Tem vieses que são bons, né? Que buscam essas explicações todas na nossa infância. Nós aqui estamos falando de uma possibilidade de que nem todas as coisas têm origem na nossa infância, né? Então, eu venho apresentar essa possibilidade de que tem problemas nossos que são reproduções, são reedições de problemas antigos. Nossa Matrix está contaminada, né? Tem, como é que é o... Está com bug, né? Está com bug na Matrix, e aí ele manifesta novamente os mesmos problemas, né? Então, quais são as possíveis explicações dos nossos problemas de comportamento, tá? Nós temos aí a educação, né? Nós fomos educadas assim, tá? Então, por isso, reagimos dessa maneira, ou não conseguimos reagir de determinada forma. Nós temos os padrões familiares, né? Então, uma visão que vem passando de geração para geração e faz com que nós temos uma tendência a ser assim, a ser machista, ou a ser bagunceiro, ou a ser calado, tá? Tem uma herança cultural, né? Nós, por exemplo, vivemos num país latino-americano, tá? Então, os latinos costumam ser mais efusivos, né? Costumam ser mais calorosos e mais passionais, tá? Nós temos essa tendência a sermos mais violentos, tá? Nós temos uma herança genética, tá? Existem algumas possibilidades de explicar comportamentos como você deve ter na sua genética alguma coisa que favorece tal comportamento. Deixa eu dar uma lidinha aqui no que o Luiz colocou, né? Sim, né? Já dá para perceber a personalidade dos bebês, tá? Eu vou até um pouquinho além, né, Luiz? Se a gente olhar, dá para ver a personalidade dos cachorros. E tem cachorro que é bonzinho, cachorro que é estressado, da mesma raça, da mesma ninhada, né? Se o cachorro consegue ter diferença de comportamento que não tem herança cultural, né? Você não tem uma cultura do papai e mamãe cachorro, tá? Que fazem com que aquele filhote reproduza tal comportamento. Por que tem uns que são dóceis, outros que são mais agressivos, uns são mais medrosos, outros são mais corajosos? Né? Então, essa explicação, todas essas explicações que eu estou dando, elas não dão conta de explicar todos os comportamentos. Isso não invalida esses comportamentos, não, tá? Não valida essas explicações, tá? Nós temos padrões inconscientes, tá? Então, uma das explicações é de que, de alguma forma, nós guardamos algum padrão no nosso inconsciente e que a gente reproduz esse padrão. E esse padrão pode vir da criação, pode ser de algo que a gente ouviu, ou de algo que a gente imaginou ouvir e ficou guardado lá, tá? E aí, alguns até consideram a possibilidade de a gente ter escutado alguma coisa no útero que tenha nos afetado, outros não consideram isso. Então, tem uma outra explicação que é também interessante, e às vezes eu trabalho também com constelação, e é uma explicação interessante, tá? Que seria a identificação com algum ancestral. Tá? Então, eu tenho um problema e eu acabo me identificando com um ancestral que foi excluído e eu passo a manifestar um comportamento desajustado, problemático. Tá? E isso vai gerar problemas nas relações. Tá? E podem ter outras explicações. Tá? Nenhuma dessas explicações resolve todos os problemas. Tá? Nós não estamos aqui também para fazer uma tese, né? Eu só estou citando algumas possíveis explicações, tá? Para dar entrada na explicação pelo um viés reencarnatório. Né? Então, nós temos muitas vidas
e aí é sempre uma brincadeira, porque muitas pessoas vêm para buscar uma terapia regressiva movida pela curiosidade, querendo saber o que ela foi na vida passada. Mas não tem uma vida passada, tem centenas de vidas passadas. Não é uma vida, são várias. Tá? Então, vamos a uma explicação da nossa problemática, das nossas dificuldades, por esse viés, o viés reencarnatório. Então, existem várias possíveis explicações. Esse campo também ele não é tão claro. Tá? Outra semana eu estava falando isso para uma paciente minha. Tá? A espécie humana, tá? Desde lá dos seus ancestrais, quase macacos, para cá, tá? O aparecimento do homem, e essas datas são muito confusas, né? Então elas podem ter números diferentes, mas eu vou colocar esse número, tá? Do aparecimento lá do primeiro Homo sapiens, tá? Ou o Australopithecus, ou qualquer ancestral muito antigo, data de 1 milhão de anos atrás. Tá? Então, a Terra tem aí uns bilhões, eu não me lembro quanto, mais uns 4 ou 5 bilhões, 1 milhão de anos atrás apareceu, né, os primeiros ancestrais do homem, né? Ainda não era o que nós somos, tá? Mas daria origem ao que nós somos. Existem algumas histórias controvertidas sobre surgimento de algumas civilizações, de extinção delas, que eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Vou colocar o que a nossa história atualmente fala, como a verdade atual. Então, a civilização, enquanto nós conhecemos, com cidade e mais estruturada, ela, assim, a datação, de novo, não é o número preciso, a datação que nós temos é 16 mil anos atrás. Tá? Então, a espécie humana nasceu há 1 milhão de anos atrás, mas só conseguiu se estruturar ao ponto de viver numa sociedade há 16 mil anos atrás. Tá? Ok. A ciência psicológica nasceu há menos de 200 anos atrás. Olha os números, né? Você vê, 1 milhão de anos para 16 mil começar a viver em comunidades estruturadas, tá? Para há 100 anos atrás, ou seja, demorou 16 mil anos, menos 100, para se começar a estudar o psiquismo humano. Tá? Então, Freud é de 1800, tá? Temos 100 e alguns anos aí. Tá? A doutrina espírita, que é uma referência para essas questões mais espirituais, pelo menos uma das referências importantes, tá? Também é contemporânea de Freud, tem 100 e poucos anos. Tá? Então, quando a gente começa a falar de como essas personalidades são criadas e como isso nos afeta, nós estamos falando de uma coisa que é muito recente. Tá? E veja bem, se nós demoramos tanto tempo para avançar nessas coisas, tá? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai avançar nesses conhecimentos. Por quê? Porque a gente não suporta. Essa é a verdade. Tá? Lamento informar vocês, nós não suportamos tanta informação, a gente precisa receber ela em migalhinhas, tá? Para se acostumar. Então, por exemplo, tá? Dizem, né, as origens, as versões espirituais, as ficções que falam de alienígena, né? Se falam isso há 50, 70 anos atrás, né? Lá na década de 50, de 1950, tá? É para a gente acostumar de que, assim, olha, a gente não está sozinho no universo. Tá? Então, há 70 anos que se fala disso, e ainda tem gente que, assim, não, isso não existe, isso não acontece, não. Nós estamos sozinhos, tá? Esse monte de estrela é só para a gente ficar olhando, entendeu? Custo-benefício divino é péssimo, né? Ele bota bilhões de galáxias com bilhões de... Eita, ferro! Peraí. Pequeno acidentezinho. A minha expansividade aqui. Mas eu estou de volta. Voltei. Eu em minhas mãos. Conversar com as mãos é um problema. Vamos lá, voltei. Tá todo mundo me ouvindo ainda? Sim. Tá. Então tá. Deixa eu ajustar aqui de novo. Tá. Ok.
Então, o custo-benefício divino é péssimo, né? Imagina, faz bilhões de galáxias, com bilhões de sóis, com bilhões de planetas em cada uma dessas galáxias, para só ter vida em um, não faz sentido. Né? Pois bem, então, quando a gente começa a explicar essas questões da personalidade, existem ainda muitas dúvidas. Zé, diga. Teu celular caiu aí, dá só mais uma ajeitadinha só para eu conseguir ver você um pouco melhor. Senão eu não vejo você aqui no Instagram. A gente fica vendo só um pedaço da sua cabeça. É porque tem um problema de altura aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma melhoria. Aí. Pronto. Aí, garoto. Aí, muito bom. Então, agora sim. Então, quando a gente vai falar de personalidades, tá? Isso é um pouco confuso. Por quê? Porque ainda não há literatura muito contundente, muito clara sobre esses assuntos. Então, tudo que eu vou falar está baseado em entendimentos, percepções da prática terapêutica e de algumas outras coisas. Tá? Então, vamos lá. Como é que é formada a nossa personalidade? Tá? Existe um pessoal da apometria que eles dizem que nossa personalidade é um conjunto uma mescla de personalidades que junta de alguma forma para gerar o que nós somos hoje. Tá? Então, quando pega, vamos lá, né? Eu vou para essa vida e vou ser terapeuta. Então, o que eu faço? Olha, vou pegar aquela vida lá que eu trabalhava com erva ali. Aquela lá eu era conselheiro, tá? Eu vou pegando essas vidas que eu tive, que me ajudam a não começar do zero, junta todas elas e faz a minha personalidade atual. Tá? Então, já começa um problema, né? Porque está juntando várias partes que não necessariamente têm as mesmas ideias. E nós vemos isso dentro da gente, né? Quantas vezes a gente tem ideias ambivalentes? Quantas vezes a gente quer uma coisa, mas não quer também? Tá? Eu tinha um colega que eu admiro bastante, que ele tinha uma questão curiosa, né? Quando ele estava no relacionamento, ele queria ficar sozinho, porque ele queria ter tempo para estudar a hora que ele quisesse, desenvolver, tinha tanta coisa para ele aprender que o relacionamento atrapalhava. Aí ele ficava sozinho. Aí quando ele ficava sozinho, ele falou assim, poxa, mas é tão bom estar no relacionamento, construir família. Aí ele ficava um tempo separado, daqui a pouco voltava, e aí daqui a pouco separava de novo. Tá? Por quê? Porque partes da personalidade queriam uma coisa e outras partes queriam outra. E a gente começa a falar sobre partes nossas. Tá? Então, quando nós vamos trabalhar sobre um viés de terapia de vida passada, nós vamos trabalhar uma parte nossa. Nós não vamos trabalhar o que nós somos, mas e sim uma parte que nos influencia. Eu sei que isso é um conceito meio difícil, tá? Mas, veja bem, para aqueles que têm dificuldade de pensar nisso, lembra de vocês quando vocês eram crianças. Tá? Então, vocês, enquanto criança, não são o que vocês são agora. Muito do que vocês foram na infância, vocês já não são mais. E até algumas das coisas que vocês não deveriam ser ainda continuam, que gera problemas, né? Essa é uma outra historinha. Tá? Mas a criança é uma parte nossa. Tá? E a gente está falando da mesma vida. Então, aquela é uma parte que, se você olhar, você às vezes tem estranheza. Aqueles que já percorreram um caminho maior, tá? Podem encontrar várias partes. Podem encontrar momentos da vida onde deu um salto na vida. Quando fez uma mudança muito radical, mudou de país, mudou de cidade, mudou de profissão, terminou um relacionamento, perdeu alguém importante, e você olha e diz assim, eu era uma pessoa diferente. Aquilo já é uma parte. Aquela parte, depois dessa mudança, nós já começamos a se distanciar dela, de forma
que quando se a gente pudesse colocar ela de frente para a gente olhar e falar assim, cara, não acredito que eu era assim? Não acredito, né? Eu já tinha esquecido que eu era assim. Essa também é uma frase que a gente pode usar algumas vezes, né? Eu tinha esquecido que eu já fiz isso, né? Então, na nossa própria vida, nós desenvolvemos partes. Tá? Nós vamos deixando partes de lado, tá? De forma que se a gente pegasse aquele momento e trouxesse para conversar com a gente já está conversando com uma pessoa estranha. Apesar de ser familiar a gente vai assim, cara, não acredito que eu fazia isso. Tá? Ó, se fosse no meu caso, eu ia dizer assim, não sou eu, não. Eu tô falando para um monte de gente, tá louco, tá? Pirou na batatinha. Sim. Não existe esse ser, ó, existe esse ser. Aquela pessoa que lá atrás ficava vermelha só da pessoa olhar para mim e eu perceber que ela vinha falar comigo, não existe mais. Então, você vê, né? São partes nossas, mas elas já começam a criar uma estranheza. Tá? Às vezes não é uma estranheza, mas pode gerar uma estranheza quando eu me distancio tanto daquela vida que eu levava, que eu olho até com, sei lá, com ressentimento. Eu posso ter ressentimento de uma parte da minha história, dessa vida. Tá? Então, como é que funciona uma terapia regressiva? Tá? Nós vamos trabalhar com partes. Nós vamos trazer esta parte, né, no consultório e vamos dialogar com elas. Tá? Nós vamos investigar o que gerou aquilo, o que gerou aquele comportamento. Por exemplo, pessoas controladoras, tá? Não são todas as vezes, mas em muitas vezes, pessoas controladoras tiveram uma vida que não teve controle nenhum e as coisas eram muito erradas, e aí agora vem tentando controlar tudo. Tá? Pessoas ciumentas, muitas vezes, sofreram no passado com o outro e agora tentam controlar o outro como forma de não gerar o mesmo sofrimento. Então, estas partes do passado nos influenciam hoje. Elas dialogam com a gente, elas conversam com a gente e nos sugerem comportamentos. E algumas vezes a gente fica naquela... eu quero fazer, não quero fazer, porque algumas vezes elas não são coerentes, né? Então, tem uma que assim, faz isso, a outra, não faz aquilo outro. E a gente fica paralisado entre algumas hipóteses, tá? Então, o que a terapia vai fazer? Nós vamos trazer essa parte e vamos entender o porquê que ela é assim. Tá? O que aconteceu para que hoje eu seja uma pessoa ciumenta? O que aconteceu para que hoje eu seja agressivo? O que aconteceu para que hoje eu tenha ciúme? O que aconteceu? Aí a gente vai trazer aquela parte vai nos contar. Que vida foi aquela, o que aconteceu e o que ela está tentando evitar. E a gente vai falar sobre essa... na PNL a gente diz isso, né? Da intenção positiva. Todas essas partes têm uma intenção positiva de nos poupar desse sofrimento, de impedir que nós sofremos. Tá? Então, a pessoa que tem o ciúme, ela está com medo de ser traída. E aquilo faz com que ela fique tentando controlar o outro. Tá? E aí o ruim é que a gente fica nesse lugar do ciúme, numa tentativa de controle que não tem fim, nada que o outro faz é suficiente para que a gente abandone esse controle, a gente está sempre na ameaça de que a gente vai sofrer, que o outro vai fazer, tá? Ou a gente é vítima desse controle do outro. E a gente fica tentando, algumas vezes, demover o outro. Né? A gente tenta que o outro acredite que, olha, mas eu não estou fazendo nada de errado. Toma aqui a minha senha do Facebook. Toma aqui a minha senha do Instagram. Tá? O que só vai piorando, né? Porque a necessidade do controle do outro é sem fim. Não vai extinguir isso, porque essa dor não é dessa vida.
Ela não tem a ver conosco. Tá? Ela tem a ver com o passado do outro. Ele tem que ver isso. Tá? Quando somos nós que estamos provocando, nós precisamos perceber que esse caminho não está gerando aquela felicidade ou não está impedindo que a gente sofra. Na verdade, a gente está num outro tipo de sofrimento, no sofrimento de tentar controlar para não sofrer, o que é um sofrimento. Tá? Então, basicamente, o que nós fazemos numa terapia regressiva é isso, conversar com essa parte. Tá? Isso vai fazer com que a gente entenda de onde está vindo isso e a gente pode modificar isso. Tá? E esse aí já é um outro conceito estranho. Por quê? Nós temos uma ideia de que o passado ele é imutável. Tá? A gente não muda o passado. Tá? Então, se a gente pegar a nossa criança e trouxer para cá, né, se ela foi abandonada, aquela dor está lá. Aquela dor do abandono está lá. Se ela foi abusada, aquela dor está lá com ela. Tá? E a gente pensa que assim, eu não tenho como mudar o passado. Eu não vou apagar esse passado. Eu não vou deixar que ela seja abandonada, eu não vou deixar que ela seja abusada. Tá? Só que não é tão simples. Nosso psiquismo ele não é tão simples assim. Tá? Então a gente pode trazer esta parte com essa dor, pode acolher essa dor, pode tratar esta dor, tá? De forma que ela fique em paz. Só não vamos apagar a história. A história não vai ser apagada. Ela vai saber que passou por isso. Eu, quando criança, eu fui abandonada, mas hoje eu estou bem. Eu, quando criança, eu sofri abuso, mas hoje eu estou bem. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de escolher novamente. Então, quando a gente coloca isso no processo terapêutico, há uma atualização disso. Né? Eu revivo isso, o que é terapêutico e catártico. Tá? Eu posso escoar toda aquela dor, dar vazão àquela dor, aquele sofrimento. Então, aquilo que ficou retido, ele é liberado. E nós temos intervenções terapêuticas que podem ser feitas para que a pessoa fique em paz, não tenha necessidade de guardar essa dor. Eu gosto sempre de brincar com essa história. Eu não ia fazer uma palestra, vê? Era para fazer uma coisa dialogada, mas o pessoal não participa, aí me deixa. Eu acabo esquecendo. Eu sempre brigo o seguinte, tá? Nós não acreditamos na justiça divina. Tá? E por isso nós guardamos a dor para chegar no final e dizer assim: ele fez isso aqui comigo. Tá? Ele tem que ser punido. Tá? Se vocês pensarem na maioria de nós, tá? O que nós fazemos quando nós somos magoados, vocês vão perceber esse movimento de eu me agarro àquela dor e não quero largar ela. Eu não quero abandonar ela. Porque quando eu penso em abandonar ela, é como se o outro saísse impune. E a gente não suporta isso. A gente não suporta a ideia de que alguém sai impune. Como assim? Ela fez isso comigo e não vai acontecer nada com ela. Então eu guardo aquilo, entendeu? Vai chegar lá na cara de Deus e falar assim: Deus, olha só o que ele fez comigo. Ó, ele tem que ser punido. E aí, essa é uma das coisas que a gente também promove na terapia, a possibilidade de entender que sofrimento que nós estamos guardando. Tá? E se a gente realmente quer isso. Tá? Então, a gente pode devolver para a pessoa tudo aquilo que foi feito, tudo, na verdade, tudo aquilo que a gente guardou do que foi feito com a gente. Tá? E se libertar disso. Deixa que o outro venha se ver com a sua própria consciência. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Tá, beleza. Tá. O pessoal lá puxando a minha vaidade aqui, querendo me levar para o inferno. Bom, gente, eu não adentrei nas técnicas, porque isso não é uma proposta, tá? Do que a gente faz, tá? Porque isso não faz sentido, tá? Mas o que nós vamos fazer numa terapia que envolve relacionamentos não é consertar o outro,
porque o outro é quem tem que se ajustar, tá? É lidar com o incômodo que aquilo gera em mim, tá? Então, se eu conseguir resolver aquele incômodo que aquilo gera em mim, eu vou ficar tranquilo. E às vezes é uma coisa que, isso é ele assim mesmo, entendeu? Ele fala pouco, aí ele fala muito, ele é agitado, ele é tranquilo demais. É o outro, é assim, tá? Ou a gente vai chegar à conclusão de que, assim, olha só, não dá não, tá? Não consigo me relacionar com uma pessoa que tem esse comportamento, tá? A gente pode ter essas escolhas, tá? E a gente também, bom, essa é uma parte, né? Lidar com isso e mudar características nossas. Essa é uma outra coisa curiosa, porque eu não conheço nenhuma outra abordagem terapêutica capaz de mudar características de personalidade. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, agressiva, vaidosa, controladora, tá? É muito difícil mudar essas características por uma terapia, tá? Porque ela é estruturada de uma forma muito complexa. Então não é simples, não adianta você chegar para ela e explicar. Olha, isso é assim, é assado, traz essa consequência. Não adianta. Não é tão simples mudar isso. Mas numa terapia regressiva é possível de entender como é que eu me tornei assim. Que tipo de vida me fez eu guardar esta característica. E aí eu compreender qual é a consequência de eu ainda ser assim. Tá? Então, eu acho que esse é um grande benefício de uma terapia regressiva que eu não vejo em nenhuma outra abordagem. Não conheço nenhuma outra abordagem capaz de modificar traços profundos da nossa personalidade. Tá? Então, isso é uma coisa que me encanta bastante, porque a pessoa não está condenada eternamente a ser aquilo que ela é. Se ela desejar, ela pode ser aquilo que ela quiser. Claro que isso vai envolver trabalho duro, trabalho árduo, insistência, dinheiro, o tempo, tá? Vontade, enfim, uma certa, qual é a palavra? Está me faltando a palavra certa, mas uma certa resistência, resiliência, tá? Em lidar com essa dor de eu ir lá no passado e ver, né, que tipo de absurdo que eu já fiz. Né? E aí começar um processo de modificação nossa para características que nós admiramos, mas não temos. Tá? Isso é possível. E uma outra coisa curiosa, eu já estou me caminhando para finalizar essa abordagem e deixar o espaço aí para o pessoal perguntar, tá? É que... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Espera aí, deixa eu beber uma água e lembrar. Esqueci o que eu ia falar. Bom, gente, dúvidas, perguntas, tá? O que vocês querem saber? O que vocês gostariam? Eu vou falar. Eu acredito que algumas pessoas devem estar pensando assim. Eu pensei que eu era uma coisa só para lidar, agora tem todas essas partes aí, estou dando conta nem de uma. Quem dera de várias, e agora? O que faz? Ferrou. Nós somos esse conjunto de partes que podem ser todas, podem ser todas de vidas passadas, mas também podem ter partes dessa vida. Nós vemos isso quando tem traumas muito profundos, né? Você vê que a pessoa fica congelada num padrão que ela não consegue mais sair, né? Isso é o efeito do trauma, tá? Então, isso nós chamamos de subpartes, tá? Aí tem várias terminologias. Antigamente chamava isso de personalidade múltipla, né? A pessoa ela transita entre várias partes que são todas desta vida,
eventos traumáticos que transformaram a pessoa, né? Fracionaram ela em comportamentos. Tá? Mas nós transitamos entre essas partes, às vezes suavemente, às vezes bruscamente. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é bem fácil de a gente perceber, quem conhece alguém que tenha uma bipolaridade bem clara no comportamento, percebe nitidamente que são duas pessoas. Né? A pessoa que está em mania, a pessoa que está em depressão. Ela sai de uma hora para outra, entra uma, sai outra, que você fica assim, gente, que é isso? Né? A pessoa estava aqui alegre, de repente, né, ela cai numa depressão, ou vice-versa. Tá? Eu costumava dizer assim, eu tava rindo até agora, virou no giraia, nem, não deu tempo nem de entender o que aconteceu, né, para a pessoa ficar assim. Faz parte. Sim. Tem várias pessoas assim, né, Zé? Muita gente. Muito. Esse é um tipo de lógica que a pessoa fica entre dois extremos, tá? Uma lógica onde ela tem vontade de fazer tudo e aí ela vai naquela mania, faz coisas excessivas, tá? E de repente ela cai na real e vê que nada disso muda e aí ela cai em depressão, porque assim, tipo, não adianta nada, né? Nada que eu faço muda, tá? Tudo que eu faço dá errado. Então ela fica transitando entre essas duas lógicas, tá? E aí é bem um pouco mais complexo, porque podem ter várias vidas influenciando ela a ser maníaca, né? Várias vidas incentivando ela a ser depressiva. Essa é uma patologia de tratamento difícil, porque nós vamos tratando igual gangorra. A gente pega um pouquinho aqui, né? Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui e vai tratando um pouquinho de cada lado para ir equilibrando ela até ela ficar mais estável. Né? A Miriam, exatamente, é por partes. A gente vai comendo, ele vai fatiando, né? O elefante. Vai comendo o elefante por partes. De verdade. Mas tem tem uma coisa muito interessante na terapia regressiva. Rô, quando chegar o tempo aí, você me avisa aí que eu acho que já está no prazo aí, né? A terapia regressiva ela traz uma coisa que outras terapias não fazem, né? Você, por exemplo, resolve uma questão sem mexer nela. Sem mexer nela, entre aspas, né? Por quê? Porque quando a gente vai trazendo essas partes num consultório, a gente vê pedaços dessa vida. A gente não consegue ver uma vida inteira. Né? A pessoa viveu 70, 80 anos, 30, 40 anos. Você não vai ver 30, 40 anos em 30 minutos. Né? Não dá. Tá? Você vai ver pedaços significativos dessa vida que vão fazer com que você entenda o que você está trazendo daquela vida. Okay? Mas o nosso psiquismo, ele teve contato com a vida inteira. Ela só está trazendo pedaços dele pelo tipo de abordagem que a gente faz. Então, tem uma parte nossa que é maior do que nós, que ela tem acesso a isso. E, às vezes, ela faz uma modificação no nosso comportamento e a gente não percebe. E aí eu fico brincando, eu gosto de sempre brincar essa metáfora da tecnologia, que é como se essa parte dissesse assim, olha, saiu uma nova versão da Rosane, tá? A versão 1.101, tá? Você baixa aí que foram correções de pequenos bugs. Não tem a menor ideia do que o programador mudou. Mas tudo bem, você baixa ali a atualização. Tá? Então, dentro de um processo terapêutico contínuo, algumas vezes, questões que eram importantes no começo, que não foram abordadas, foram resolvidas, sem mexer. Por quê? Porque o nosso psiquismo ele é um pouco mais complexo do que a gente imagina. E acessar essas vidas vai trazendo uma consciência maior. Para todas as partes, né, Zé? Acaba que vai trazendo para todas as partes. Tipo, eu percebo assim, que é como se fosse um efeito dominó, né? Você empurra um,
encadeia muitas coisas. E aí, assim, olhando tudo isso que você está falando dentro da abordagem, né, da física quântica, então, se somos seres, né, de pura energia ressonante, como quando eu jogo a pedra lá no meio do lago ela não cai ali, plum, e foi para o fundo. Ela causa um efeito, né, de ondas que vão se propagando, propagando. E eu acredito de verdade que cada vez que a gente tem coragem de parar para olhar um pouquinho, para olhar para uma das coisas que a gente vivenciou, ou curar, né, cuidar de uma dessas partes, consequentemente, nós estamos esparramando essa onda de cuidado, né, e de amor com todas as outras. E por isso é tão importante. Eu tô rindo aqui agora porque a Sara estava falando e eu me lembrei de uma coisa que Sorjavan Solar sempre fala. Ele fala assim: tá de mimimi? Vai fazer terapia. Tá não sei o quê? Vai fazer terapia. Tudo vai fazer terapia, porque vocês têm que se curar primeiro para depois poder curar, ousar caminhar direito, né? Se levantar do fundo do poço muitas vezes, dar os primeiros passos, correr para um dia voar, né? E ser livre mesmo, livre de todas essas amarras, livre de todas essas travas, numa expansão de consciência muito maior, né, Zé? A gente não vai ser feliz sem autoconsciência, né? De verdade, assim, um pouco mais complicado do que isso, tá? Mas quanto mais consciência a gente tem, eu acho que mais plena é essa felicidade, porque a gente tem felicidade às vezes com coisas muito simples, né? Se eu tenho uma vida simples, não me faltar nada já é uma felicidade, tá? Mas como nós somos seres mais complexos, né? Então isso vai ficando um pouco mais complexo. O que eu acho importante o Luiz fez a provocação ali, eu já vou te responder, Luiz. Tá? O que eu acho que nós precisamos ter, todos nós precisamos ter, um senso de que a nossa vida é nossa, não é de mais ninguém. Ninguém tem a obrigação de consertar nossa vida. Tá? Ninguém tem a responsabilidade de consertar a nossa vida. Tá? Só nós. Só nós podemos fazer isso para a gente. Não dá para você pagar alguém para correr por você, para fazer ginástica por você. Tá? Não dá para alguém mudar para que você fique confortável. Pois é, né, Zé? Não dá nem para pagar alguém para respirar pela gente, então já começa por aí. Então, a gente precisa se autorresponsabilizar pela vida que nós temos. Tá? E respondendo à provocação do Luiz, se tem jeito, tudo tem jeito. Tá? Eu sempre brinco, inclusive, com as pessoas quando ela fala, só não tem jeito para a morte. Eu falei assim, tem, reencarna. Tá? Então, tudo tem jeito. Tá? Agora, tem soluções que são fáceis e rápidas, tem situações que não são rápidas, são demoradas e complexas. Tá? Algumas coisas a gente vai mudar num estalo, na terapia. Tá? Algumas coisas vão demorar um pouco mais e algumas coisas vão ser bem desafiadoras. Por quê? Porque elas podem estar muito arraigadas e são mais complexas de mexer. Tá? Então, tem muitas pessoas que fazem uma terapia regressiva, fazem uma sessão e já são outra pessoa depois. Tá? Isso é muito comum. Agora, não é mágica, tá? Não é nenhum processo místico que você tem um poder sobrenatural e faz a pessoa ser diferente. É trabalho duro, é ter coragem de você se expor, ter coragem de acessar esses conteúdos que podem vir situações difíceis. A terapia é vivencial, então, se eu vou para uma situação onde eu estou sendo torturado, isso vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, vai gerar sofrimento, tá? Pode gerar sensação de dor, de desconforto, tá? Mas a gente sempre usa a metáfora da enfermagem. Tá? Você caiu, ralou o joelho na areia, está lá cheio de sangue, terra e areia. Você não pode simplesmente fazer
um curativo naquilo. Vai infeccionar e vai dar ruim. O que você tem que fazer? Pegar uma bucha, água, sabão, tascar na ferida, tirar toda a areia que está lá, vai doer pra caramba, vai arder pra burro, mas você vai sarar. Depois que limpar aquilo, você vai sarar. Então, nós usamos muito essa metáfora. A gente vai meter o dedo na ferida, vai doer, mas ele vai trazer conforto e vai trazer melhora. Tá? Ela vai doer a última vez. Né? Depois a restauração. Esse é o processo, né? Ou você fica com a sujeira lá, infeccionando sua vida, ou você limpa e depois cicatriza. A Miriam colocou uma questão, tá? Eu vou responder baseada na minha experiência, tá? Então, não necessariamente eu estou certo, mas é o que eu observo. Tá? Nem todas essas partes vão estar assistindo o processo terapêutico. Tá? O que nós estamos fazendo é ter uma dor, e eu percebo que essa dor ela está doendo porque eu estou sofrendo. Então, eu trago a parte que tem relação àquela dor. Podem ter outras partes que também têm aquela dor. Na depressão isso é muito comum. Tem várias partes de vidas que foram sem sentido, de sofrimento. Então, são várias dores. A gente vai tratar uma de cada vez. Tá? Mas eu vou trazer essa parte para entender por que eu estou repetindo esse comportamento. Por que eu ainda estou sofrendo. Tá? E eu vou curando em mim. Tá? Então, o que eu acho que é mais provável é, quanto mais eu curo em mim, mais eu consigo curar essas partes. Não que elas estejam assistindo, porque senão nós faríamos uma sessão para tratar depressão e aí curaria todas as partes. E a gente percebe que não é isso que acontece. Tá? Não é tão simples. Mas quando a gente vai curando na gente, nós vamos deixando essas partes tranquilas, elas vão ficando harmonizadas, a gente usa um termo de integradas na nossa personalidade, tá? E a gente vai diminuindo o burburinho, a gente vai diminuindo as partes que estão trancadas no sótão, sozinhas, chorando. Tá? Então, quanto menos barulho elas fazem, menos sensação de sofrimento a gente tem. Tá? Então, cada uma que a gente consegue resgatar é menos partes nossas em sofrimento. Tá? Então, a apometria, ela fala um pouco sobre isso, né? Ela fala dessas subpartes que estão em sofrimento e que, às vezes, a gente tem uma parte que está muito mais elevada, mais avançada, mas tem uma parte que está sofrendo e ela nos puxa para baixo. Então, a gente tem que trazer ela com a gente. Não, vem com a gente aqui, entendeu? A gente tem que acolher esse sofrimento e curar ela, tá? E isso vai fazendo com que a gente avance e o caminho vai ficando mais fácil. Tá? Pessoal, dúvidas? Muito bom, Zé. Show de bola. Sensacional, muito bom. Uau! Não fala que faz falta você aqui? Demora para vir, depois tem muita coisa para falar. Vai ter que falar várias vezes. Pois é, meu querido. Vai botar todo mundo para ficar pensando agora assim, quantas partes vou ter que curar, quantas das minhas partes vou ter que cuidar ainda. Faz parte do processo. Tem uma notícia ruim, né? Porque a gente não querer ver não muda a dor. Então, se eu fingir que uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta boa, né? Mas se eu não acredito em vida passada, eu posso fazer uma terapia de vida passada? Pode. Por quê? Porque eu posso explicar esse fenômeno de N maneiras. Tá? Eu não estou aqui para convencê-lo, né, de que existe uma vida passada. Se você quiser dizer que isso aí é projeção do inconsciente, é uma memória ancestral, é uma identificação com uma parte do passado, né? É um inconsciente coletivo, é projeção do seu inconsciente, tranquilo. Vai funcionar do mesmo jeito. O que funciona não é a explicação, é a vivência.
vivenciar esse processo é que é importante. Deixa eu ver um comentário aqui. Lá, viu? O povo fala que faz falta quando o Zé não aparece. Faz falta. Gratidão, meu querido. O povo vai ver depois, com certeza. Não por muito tempo, né? Porque quem não viu e vai chegar, já aproveita para ver logo toda essa informação espetacular. E espero poder tê-lo logo em breve conosco novamente aqui, porque faz falta o Zé Alexandre junto com a gente, viu? Não é começa, hein, Zé? Gratidão, gratidão. Eu acho que uma coisa importante para esclarecer as pessoas, né? Deixa eu ver. Por aí, eu acho, Dani. Deixa eu entender bem a pergunta dela, que não é uma pergunta fácil, né? Como não exige o tempo, eu acho que não existe. Não existe, eu acredito, não existe o tempo. Elas podem estar acontecendo juntas, sim. Ela está falando dessa visão quântica, tá? Eu vou contar um caso rapidinho. Valeu, Carmo. Vou contar um caso interessante, tá? Exemplificando isso que você falou, Daniele, sobre essa questão de que o tempo não existe, tá? Eu fui tratar uma questão minha, pessoal, que eu já não me lembro qual era, e aí veio uma jovem que tinha sofrido um abuso, tá? Ela foi abusada, e aí ela foi abusada várias vezes, né? Ela foi abusada por umas pessoas, e ela conversa com um padre, e o padre resolve abusar dela como forma de tratamento. Tá? E ela, na ingenuidade, né, aceita esse tipo de coisa, até que ela engravida. Quando ela engravida, o padre diz assim, isso é filho do demônio, entendeu? Não tem nada a ver com isso, e aí ela é linchada publicamente. Tá? É uma cena bárbara, né? Não vou nem falar aqui, porque é bem forte, tá? Mas tem um momento onde ela está amarrada na árvore, em estado de choque. Tá? E o meu terapeuta pergunta, bom, e aí, o que você pode fazer por ela? Eu vou lá e vou tirar ela de lá. Ok. Então, eu me vi indo até ela para tirar ela das cordas. Tá? Só que quando eu fui até ela, tá? A parte que estava amarrada viu alguém vindo desamarrar ela. E aí minha cabeça, né? Peraí, como assim? Peraí. Tá? Quer dizer, como é que eu posso estar vindo salvar a parte que está presa e ser a outra parte e ver esta parte do futuro vindo? Minha cabeça deu um nó. Esse é um exemplo do que você perguntou, tá? Esse tempo linear, ele não existe. Ele é uma coisa muito complexa, não sei. A física quântica está começando a tentar explicar isso, mas ainda dá um nó na cabeça da gente, porque a gente ainda pensa de forma linear. Né? Então, quando a gente pensa de forma linear, isso é muito confuso. Tá? Mas tem uma coisa que acontece no processo terapêutico que é bem legal, que é quando eu vou lá e pego uma parte do passado e ajudo ela, por exemplo, sei lá, qualquer exemplo, né? Eu ajudo ela, tá? Automaticamente a parte do futuro é atualizada. E eu não preciso explicar isso para a pessoa, tá? Eu sei que vai acontecer, acontece, e a pessoa fica assim, meu Deus, aquilo acabou, aquilo mudou. Né? Isso mostra de que nós estamos trabalhando em tempos diferentes, mas aquilo é atualizado instantaneamente. A partir do momento que eu mexo no passado, o futuro mexe. Tá? Eu vou parar de falar, senão eu vou ficar aqui falando até 1h da manhã. Zé, é isso aí, Zé. Eu tô falando, tem que voltar de novo para a telinha da TV da Colmeia Cósmica, porque é papo muito bom. Realmente, é isso mesmo, Dani. É uau, né? É uau quando a gente pode olhar tudo isso dessa forma. Então, quando entendo que
o tempo linear é uma ilusão, eu posso ajustar tudo aqui agora. Só Tô ficando torto. Só o presente é real. Só o aqui e agora é real. Na verdade, eu acho que não é o presente, né? O estado do agora, né? O estado do agora é real. Se eu vou para o passado se torna o estado do agora. E isso que é confuso para a gente, né? Porque a gente fica assim, mas era o passado, presente e futuro. Não, é o estado do agora. Aonde eu estou é sempre agora. Se eu for para o futuro é agora. E ele reverbera, né? Então, essa que é a parte interessante, né? Da pedrinha na água, que ela vai gerando repercussão. Exatamente. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, gente. É sempre um assunto apaixonante. Gente, tem que pedir bis, né, para voltar novamente, porque a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para ouvir, trocar ideia, né? Isso realmente abre a perspectiva. Abrir a nossa mente, né, para essas possibilidades, né? De ajustar muita coisa. É como se por muito tempo a gente ficasse olhando pelo buraquinho da fechadura, não é? E aí, de repente, descubro que posso abrir a porta. E mais do que abrir a porta e ver o mundo pela porta, descubro que posso sair caminhando o mundo afora. Então, isso é expansão de consciência, isso é salto quântico. É conseguir perceber as coisas dessa forma. Então, espetacular. É papo para mais umas 10 lives, no mínimo. Então, gratidão imensa. Esse papo muito apaixonante, esse papo. Verdade. Gratidão imensa aí pela sua disponibilidade de vir compartilhar um pouquinho conosco, com toda essa galera que está aí ouvindo. Com certeza a gente pede bis e fica longe não, Zé. A gente fica com saudade. Fica o convite para quem quer viver a experiência, né? Exatamente. Procurar para fazer uma terapia. Tá? A única coisa que eu sempre brinco é que eu não estou no ramo das viagens ao passado por curiosidade. Né? Aqueles que querem fazer excursão para o passado. Tá? Só ir passear passear nos lugarzinhos bons, né, Zé? Não vai passear, vai lá só para resolver as encrencas. Só levo para os lugares sombrios, né? Então, na maioria das vezes é isso. Gratidão imensa, meu querido. Uma honra estar contigo novamente. E te espero de novo. Não? E eu e toda a galera, com certeza, vai querer um bis aí. Gratidão. Exatamente. Se o pessoal quiser um bis aí, depois a gente se organiza. Vamos lá, a Miriam já passou pelo processo, disse que realmente vale a pena. A gente sabe que sim. Gratidão. Bora lá, que agora a gente tem a entrega da Eneida Santos Amaral para assim, ó, subir a nossa energia lá em cima, pôr a frequência lá no alto, para uma noite maravilhosa. Por quê? Porque amanhã tem mais. Gratidão. Gratidão para quem chegou agora. Aproveita, assiste assim que a gente encerrar, enquanto a live estiver disponível, porque esse papo top das galáxias. Boa noite, Zé, querido. Boa noite, gente linda. Boa noite. Agora a gente vem com a entrega da Eneida Santos Amaral, só lá pelo YouTube, tá, gente? Então, assim, quem quiser agora entrar assim, a receber presentaço aí de um trabalho incrível realizado, parceria Eneida Santos Amaral, num equipamento quântico, com reiki, com várias atualizações aí, com um trabalho incrível do Luiz Delpino, umas tecnologias aí do método que é exclusivo dele, junto no pacote,
corre lá no YouTube, vai lá receber, porque tá muito legal, vai valer muito. Zé, meu querido, boa noite, boa noite. Boa noite para todos que estiveram Boa conosco. noite, pessoal. Corre lá no YouTube, vai lá receber essa dose extra de energia. Beijo para todos, beijo para minha esposa.